Nós estamos aqui, viemos aqui porque cremos que o Senhor se manifestaria a nós. Ele já está nesse lugar. Você já pôde sentir Ele aqui? Ele já está aqui. A presença dEle já está aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, deixasse a sua Bíblia aberta em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. E assim que você encontrar, você se colocasse de pé. 1 Pedro capítulo 2. Você vai se colocar de pé, vai colocar sua Bíblia aberta aí no seu banco. E nós vamos fazer mais uma oração. Mais uma vez, nós vamos clamar ao Senhor, para que Ele fale conosco também, através da sua palavra. Quando nós saímos da nossa casa, nós saímos da nossa casa com um propósito: ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito. Talvez você esteja aqui hoje buscando uma resposta. Pode ser bem baixinho, Vinícius. Buscando uma resposta de algo que você tem orado, clamado, chorado e pedido: Senhor, fala comigo. E Ele já pode ter falado, mas Ele também pode falar através da palavra. Ele pode falar através do que o Senhor tem para você nessa tarde, através da palavra. Então você vai fechar os seus olhos mais uma vez. E você vai pedir ao Espírito Santo que fale com você. Você vai pedir ao Espírito Santo que ministre o seu coração. Você vai pedir ao Espírito Santo que venha sobre a minha vida. Você vai pedir ao Espírito Santo que use a minha vida. Com certeza lá na sua casa você já tem clamado para que Deus fale com você. E é tão bom quando nós saímos de um culto e Deus fala conosco. Eu sempre digo, às vezes Deus fala não, mas o não de Deus também é resposta para nós. Então peça o Espírito Santo agora. Fala: Espírito Santo, fala comigo, me direciona, ministra na minha vida, usa essa palavra, fala comigo nesta tarde. Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas nessa hora. Há um desejo no nosso coração de ouvir a Tua voz. A nossa alma, o nosso espírito anseia por ouvir a Tua voz nessa tarde. Vem, Espírito Santo. Vem, nosso amigo Espírito Santo. Enche a nossa vida da Tua palavra. Enche este ambiente da Tua presença. Começa a mudar esse ambiente, Espírito Santo. Começa a ministrar ao nosso coração. Tu és o nosso amigo, o amigo esperado, o amigo mais aguardado, o amigo que nos livra no meio da dificuldade, o amigo que nos aconselha, o amigo que nos direciona, o amigo que ministra o nosso coração. Vem, Espírito Santo. Peça a Ele: vem, Espírito Santo. Peça a Ele com seus olhos fechados. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Peça a Ele: fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Vem, Senhor, enche esse ambiente da Tua presença. Nós desejamos a Tua voz, Pai. Vem com a Tua presença, Espírito Santo. Muda este ambiente, Pai. Te clamamos, muda esse ambiente. Aquieta o nosso coração de toda correria, de toda preocupação, de todo medo, de toda ansiedade. Aquieta o nosso coração. Não permita que nada tire a sua atenção agora. Não permita que nada tire a sua atenção. Não converse com ninguém nesse ambiente agora.
Se entregue ao Senhor. Eu creio que Deus quer revelar coisas profundas e escondidas nessa tarde. Oh, yandarai, sukalamahasu yandarai. Vem, Pai. Vem, Espírito Santo. Comece a visitar cada um aqui, Senhor. Comece a visitar cada um aqui. Comece a visitar as questões pessoais aqui, Senhor. Comece a visitar os motivos de oração aqui. Comece a visitar os medos aqui, a ansiedade, a dúvida, a falta de esperança. Visita, Pai, o teu povo. Visita o teu povo nessa tarde. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste ambiente, não deixa nada te distrair. Não ande nesse ambiente, a não ser que você precise. Pega a sua Bíblia, nós vamos ler. E essa é uma palavra de revelação do Espírito, de revelações profundas, de resposta de oração. Então esteja atento àquilo que Deus vai te mostrar nessa tarde. Porque aquilo que Deus te mostrar nessa tarde pode interferir muito no seu futuro, a longo prazo e a curto prazo. Eu quero falar sobre pedras de tropeço. E nós estamos com a Bíblia aberta em 1 Pedro capítulo 2, e nós vamos ler o verso 8, que diz assim: os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem ou a palavra. Os que não creem tropeçam. Então guarda isso. Aquele que não crê na palavra de Deus, na mensagem de Jesus, ele tropeça. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 8. Pode se assentar, tá? Se vocês quiserem. 1 Coríntios capítulo 8, o verso 9. Você não trouxe Bíblia, você pode ler aqui conosco no Data Show, tá bom? No telão. 1 Coríntios capítulo 8, é só você voltar um pouquinho aí. Verso 9, diz assim: vede, porém, que esta vossa liberdade, que ela não tenha de modo algum, ou não venha de modo algum, ser tropeço para os que são fracos. Olha isso. Vede, porém, que esta vossa liberdade, essa liberdade que você acha que tem, que ela não venha ser de modo algum tropeço para aqueles que são fracos na fé. Ele está dizendo, cuidado, porque às vezes você usa muito da liberdade que você tem, e o uso muito dessa liberdade, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o uso dela pode fazer tropeçar pessoas na fé, ou os mais fracos na fé. Então, eu posso tropeçar, e eu posso fazer pessoas tropeçarem. Agora vamos lá, Lucas capítulo 17, se você tiver dificuldade de abrir, a gente pode ir aqui, tá? Lucas capítulo 17, o verso 1 e 2. Olha o que Jesus disse: é impossível que não haja pedras de tropeço, mas ai daquele por quem vem as pedras de tropeço, ou por quem vem o escândalo, ou por quem faz o que é fraco cair. E aqui o contexto fala de um tempo em que muitos tropeçariam, e porque tropeçariam, fariam outros tropeçarem. É impossível que não haja pedras de tropeço. Então, guarde uma coisa aí na sua mente: vai haver pedra de tropeço na nossa vida. Pega uma cadeira ali dentro para mim, por favor. Ali atrás tem, tá? Se precisar. Vai haver pedra de tropeço. É impossível que não haja.
Não haja. Tiago capítulo 3. Vamos ver tudo sobre pedra de tropeço que tiver na Bíblia. Tiago capítulo 3. O verso 2. Tiago 3, lá nas cartas. O verso 2. Está ótimo. Pode deixar ela aqui, por favor. Obrigada, viu? Tiago 3, 2 diz assim: pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Aí ele vai falar da língua. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o seu corpo. Olha o que Tiago está falando. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Deixa sua Bíblia aberta, olha aqui para mim. Nós estamos numa caminhada com Jesus. Imagina isso. Nós estamos numa caminhada com Jesus. Nós somos cristãos. Nós entregamos nossa vida para Jesus. Muitos de nós já nos batizamos. Muitos já tomam a ceia. Você já é membro de uma igreja. Você frequenta os cultos. E nós somos cristãos. E nós vamos caminhando na nossa vida. Mas às vezes, no meio do caminho, tem pedra de tropeço. E aí eu coloquei uma pedra aqui. E aqui talvez ela esteja muito grande. Na verdade ela não é tão grande, por causa da haste ela ficou grande. Mas as pedras que vêm para nós tropeçarmos muitas vezes, são empecilhos em situações pequenas. Elas não são grandes. A cadeira até é grande, eu queria ter um negócio menor, mas não pensei antes. Pensei agora. Porque muitas vezes essas pedrinhas vêm, esses impedimentos vêm, e eles não vêm gigante, né? Alguém disse um dia, ninguém tropeça numa montanha, mas são em coisas pequenas. E aí nós vamos caminhando, na nossa caminhada na fé. E aí o que acontece no meio do caminho? Tem impedimento, tem tropeço. E às vezes a gente até luta quando vem um tropeço, quando vem um impedimento, e a gente fala, meu Deus, eu preciso sair desse lugar, eu preciso romper nesse lugar. Mas o que acontece? Às vezes a gente não consegue transportar essa pedrinha, esse tropeço. E nós vamos entender isso, e aguça sua atenção, porque a partir de agora nós vamos aprofundar nisso. E eu sei que essa palavra carrega revelações de vidas aqui que estão vivendo situações, já não sabe mais como orar, e o Senhor vai te revelar nessa palavra. Eu fui muito revelada em Deus nessa palavra. Mateus capítulo 18, verso 6, diz assim: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse uma pedra no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Então, olha aqui para mim, guarda isso. Haverá pessoas na nossa vida que virão com situações, com palavras, com comportamentos e com atitude, que serão para nós pedra de tropeço. Guarda isso. E nós também podemos nos tornar pedra de tropeço para as pessoas. Pastor, eu sou crente, eu sei, mas você também pode, e eu também posso. Então, preste bastante atenção nisso. Alguém, pessoas, situações serão usadas como pedra de tropeço. Mas a primeira pedra de tropeço que nos odeia e que quer sempre se colocar no nosso caminho para impedir o que Deus tem é Satanás. Você pode dizer, eu tenho um inimigo. Diga isso, eu tenho um inimigo. Porque nós temos um inimigo, ou nós somos amigos dele? Não. Nós temos o inimigo, e ele é o primeiro que quer colocar uma pedra de tropeço no nosso caminho. Ele é o primeiro. Mas aí não é só ele. Nós falamos que os homens podem fazer isso. E até nós mesmos, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de viver, com o nosso jeito difícil de se comportar, ou de
talvez sejamos pessoas difíceis em algumas áreas, nós podemos ser pedra de tropeço para os outros. E aí eu quero falar sobre essas pedras de tropeço que vêm nas nossas vidas e como elas podem nos impedir na caminhada. Tem pessoas que quando se depara com uma pedra de tropeço, ela para de caminhar. Ela vem e quando ela se depara com uma situação, ela para. Ela não consegue ultrapassar isso aqui. Então, ela fica parada aqui. E às vezes ela fica 1 ano aqui, 5 anos aqui, 10 anos aqui, 20 anos aqui. Nada rompe. Para. Ela almoça, ela toma banho, ela janta, ela trabalha, mas ela não avança. Há outros, quando vem a pedra de tropeço, eles não ficam parados, não, faz pior, eles retrocedem. Eles voltam para trás. Não consegue avançar. Há outros que entendem que há uma pedra de tropeço, não ora, não jejua, não repreende o inimigo, não resolve a situação, fica paralisado. E o que acontece? Atrasa o propósito de Deus. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo que podia ser resolvido em 5 dias, em 10 dias. Pode ser mais baixinho, tá, Vinícius? Outras situações vêm para impedir os sonhos de Deus nas nossas vidas. A pessoa tem uma barreira, ela chega numa barreira, vem uma barreira, ela tem um sonho, Deus deu uma palavra, ela sabe que ela tem que se esforçar para conquistar aquilo que Deus já deu a palavra. Mas o que ela faz? Quando ela chega na barreira, ela não se esforça. Ah, não deu mesmo, né? Ah, também o fulano, né? Ela nunca traz a responsabilidade para ela. O fulano, né? O fulano me dificultou. Ah, se não fosse o fulano, eu já estava vivendo esse sonho. Não, ela fica ali, paralisado, sem ação, sabe? Muitas vezes, isso vem e impede o propósito. E a pessoa não toma uma atitude. Agora, na Bíblia, o significado da palavra tropeço bíblico, o dicionário bíblico diz assim: significa uma atitude ou um comportamento que leva alguém a pecar, cometer um erro ou se desviar do propósito. Vou ler de novo. A palavra tropeço na Bíblia significa uma atitude ou um comportamento que leva alguém a pecar, ou cometer um erro, ou desviar-se do propósito. Então, o pecado também pode ser uma pedra de tropeço. Porque um pecado, uma vez cometido, a Bíblia diz que para todo pecado tem perdão, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Então, se todo pecado tem perdão, o que acontece? Nós precisamos nos arrepender, pedir perdão de todo o coração, ser verdadeiro, deixar o pecado, afastar do pecado. Nós recebemos o perdão de Deus, Deus tira a pedra de tropeço e a gente continua a caminhar. Mas tem gente que quando o pecado vem, para que na pedra, o pecado é a pedra de tropeço é o pecado. E aí a pessoa para aqui, ela não resolve. Ela não arrepende, ela não resolve a vida. E aí ela fica aqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ela sabe que está errada, sabe que aquilo, a Bíblia é contra aquele comportamento, que Deus abomina aquele comportamento não permite que ela se batize, que ela tome ceia, que ela avance ministerialmente, que o céu se abra e Deus derrame as bênçãos sobre ela. Aí fica preso no pecado. O impedimento do tropeço é o pecado, e as bênçãos de Deus retida, a intimidade com Deus retida, o futuro retido. Por quê? Porque está parado no tropeço do pecado, não resolve isso. E tem gente, que às vezes fica parado nesse tropeço, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50 anos, conhece a palavra, mas está preso nesse tropeço chamado pecado,
não vai romper. Vai andar até no meio do caminho e vai parar. Por quê? Porque amarra tudo. O pecado, ele nos faz tropeçar e ele nos paralisa. Então, o que acontece com quem tropeça? A Bíblia diz, né? Nós aprendemos aqui. Ele para. Alguns, quando tropeçam, também se machucam. E ao invés de curar suas feridas, quando algo aconteceu, quando chegou um tropeço, quando chegou uma pedra, uma dificuldade, um problema, ao invés daquela pessoa perdoar, ao invés daquela pessoa avançar, ao invés daquela pessoa ressignificar isso dentro da palavra, o que a pessoa faz? Fica ali, com aquilo retido dentro dela. E aí o que acontece? Ela está machucada. E aí todas as vezes que ela lembra daquela situação, ela arranca a casca da ferida e ela sangra de novo. E ela sangra de novo. E ela sangra de novo. E aí ela está parada no impedimento. Ela está parada no tropeço. O tropeço é a falta de perdão. E falta de perdão é falta de humildade. Falta de perdão é orgulho. Vou repetir. Falta de perdão é falta de humildade. Falta de perdão é orgulho. Tinha um homem que não tinha nada para te perdoar e nem me perdoar. Jesus Cristo. Quando ele estava morrendo naquela cruz, ele olhou para mim e para você, que aquele povo representava a gente lá, olhou e falou assim: ô Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz, não. Aí a gente quer ser maior que Deus. E aí a gente não quer perdoar. Porque é desaforo. Eu estou ofendida. É desaforo. Para que eu vou perdoar? Tá bom. Então fica nesse lugar. O impedimento está aqui, a pedra está aqui, o tropeço está aqui. Você não vai sair do lugar. Não se preocupe. Você não vai sair do lugar. Provavelmente você vai voltar para trás. Mas você não vai ver a plenitude de Deus acontecendo na sua vida, na sua casa. Por quê? Porque seu coração está ferido e você não é capaz de perdoar, uma vez que Jesus te perdoou, te livrou do inferno, te arrancou do lamaçal do pecado, mas você está aí, grudado nessa mágoa, grudado nesse rancor. Outra coisa, alguns quando tem uma pedra de tropeço, alguns quando acontece alguma situação, é pior ainda. Sabe o que ele faz? Abandona a caminhada. Abandona Jesus. Abandona a igreja. Abandona a fé. Abandona as pessoas. É pior ainda, porque ela não sabe resolver o problema da pedra de tropeço. Ela está sempre agarrada a essa pedra de tropeço. Gente, tem uma coisa que a pastora Valnice fala, e eu falo isso muito para o pessoal que trabalha comigo. Ela fala assim: eu, Valnice, já morri. Defunto não tem voz. Defunto não sente nada. Falou de Valnice, feriu Valnice, caluniou Valnice. Eu não fiz nada disso, eu não tenho nada com isso. Não é a mim que estão ferindo, mas é ao Cristo que habita em mim que eles estão ferindo. Então esse negócio não é comigo, esse problema deles é com Cristo que habita em mim, porque Valnice já morreu. É essa a posição. Nós já morremos em Cristo, a Bíblia diz isso, Paulo falou sobre isso. Se você não morrer para as coisas dessa vida, sabe o que vai acontecer? Você vai caminhar sempre ferido, sempre oprimido, sempre doente. Então, isso é muito sério. E aí fica aquelas pessoas frustradas, deprimidas, toma aquela imensidão de remédio, gasta dinheiro com os médicos. Por quê? Porque não consegue romper com o orgulho e com a soberba. Mas tem que ficar ali duro. Aí depois fica doente. Né? Então, e o perigo, né, de perder a salvação nisso aí. Lembrando que o tropeço, ele pode, se você paralisa nos tropeços da vida e não resolve isso, né, ele pode impedir a bênção e a promessa de Deus. Agora, a hora que eu estava preparando essa ministração, me veio algo. O que nos faz tropeçar? Na prática, assim, o que nos faz tropeçar? E eu fiz uma listinha aqui. O pecado nos faz tropeçar. Decisões erradas nos faz tropeçar, sim ou não? Nós vamos falar disso daqui a pouco.
falta de discernimento espiritual nos faz tropeçar. Tem uma coisa, tem 2 empregos. Você mandou currículo para vários lugares, tem 2 empregos. Aí ao invés da pessoa orar e falar, Espírito Santo, qual é o emprego que o Pai tem para mim, o que o Pai separou para mim? Aí, esse aqui vai ganhar 1 salário, esse aqui vai ganhar 1,5. Ao invés dela buscar em Deus o discernimento, o que a pessoa faz? Não, é claro que eu vou para o de 1,5. Mas ela não buscou Deus. O de 1,5 vai ser um inferno lá na casa, lá no emprego. O de 1,5, às vezes, ela não está dando conta, não vai dar conta do serviço. Mas o de 1 salário que Deus, às vezes, tinha preparado, ou às vezes é de 1,5, né? Ela vai perguntar para Deus. Mas, às vezes, o de 1 salário, daqui a pouco ela estava ganhando 2, daqui a pouco ela estava ganhando 3, abria porta para outro novo emprego, ela ia adquirir mais conhecimento, ali Deus tinha um propósito, mas o que ela fez? Ela foi no olho, e ela escolheu o de 1,5 salário. Isso é para todas as coisas na nossa vida, porque tem coisas na nossa vida, que quando a gente escolhe, segundo a direção de Deus, é uma aparente perda, mas na verdade, não é perda, é porque Deus tem um propósito naquilo que é aparente perda. Ele está falando, entra por essa porta que eu sou com você, não preocupa não que eu vou dirigir o caminho. Então, as pessoas, elas tropeçam também por falta de discernimento espiritual, elas tropeçam porque são levadas por espíritos enganadores. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de dar ouvidos a espíritos enganadores. E elas tropeçam porque elas são facilmente enganadas. Por quê? Porque não tem uma vida de intimidade, uma vida de busca. Não conseguem ouvir a voz do Espírito, então elas são facilmente enganadas. As vaidades do coração também nos faz tropeçar e muito. Nós vamos falar disso daqui a pouco. A motivação errada no coração faz tropeçar. A inveja, gente, a inveja faz uma pessoa tropeçar? Mas muito. Muito. A inveja faz uma pessoa tropeçar. E talvez seja a inveja uma das coisas maiores que produzem em nós uma motivação errada no coração. O amor ao dinheiro faz as pessoas tropeçarem. O desejo pela fama, nesse tempo, então, faz as pessoas tropeçarem. Porque só podia ser famoso quem era um artista lá da novela, um cantor. Hoje não, hoje qualquer um que quiser pode ser famoso e pode ter milhares de seguidores. Então, a fama também nos faz tropeçar. As amizades erradas faz uma pessoa tropeçar, e às vezes ela tropeça e fica 10, 15 anos, 20 anos no lugar errado, porque tropeçou. As escolhas erradas na vida levam-nos a tropeçar e nos paralisa por anos também, como a escolha, por exemplo, de um cônjuge errado, de uma esposa, de um esposo errado. O casamento é para a vida toda. Então, uma escolha errada para quem é crente e quer ser fiel à palavra, quer dizer que você vai conviver com uma coisa horrível, triste, deprimente, há 30, 40, 50 anos até morrer. Então, as escolhas erradas também são tropeços. A gente tem que tomar cuidado com isso, são grandes tropeços. Um homem que fez uma escolha errada na Bíblia, um homem chamado por Deus, que tinha a promessa de Deus antes de nascer, na barriga da mãe, Deus já havia falado, esse será um grande homem, Sansão. Ele vai ser tão diferente, Deus dizia para a mãe, que eu vou dar força para ele. E esse homem, ele vai fazer coisas assim, que ninguém imagina. Ele vai levar portões na cabeça e nos ombros. Ele vai destruir inimigos assim, de uma vez, ele vai conseguir matar milhares. Esse homem vai ser forte, poderoso. E aí, o que acontece? Ele, não, ele fez várias, mas uma das escolhas erradas dele, se envolver com uma mulher chamada Dalila.
Aquela mulher conseguiu tirar dele o melhor de Deus que ele tinha, que era a força que Deus deu a ele, porque Deus enviou Sansão à terra. A mãe nem tinha filhos. Para quê? Para destruir os inimigos de Deus, para destruir os filisteus. Mas o que acontece? Ele olhou para aquilo e falou: eu não quero o que Deus quer para mim, não. E ele seguiu o seu próprio caminho, no seu próprio entendimento. E ele escolhe para ele se relacionar uma mulher ligada aos filisteus, que servia ao principado dos filisteus. E essa mulher, então, ela consegue fazer Sansão cair, contar o seu segredo. E por causa disso, Sansão acabou com a sua vida. Ele perdeu o poder de Deus na vida dele. Ele foi preso junto com os inimigos. Quando ele estava lá preso junto com os inimigos, o propósito de Deus era usar ele para destruir a raça dos filisteus. Deus faz isso através dele. Porém, ele estava preso no meio dos inimigos, tinham arrancado os seus 2 olhos, ele já não servia para mais nada. Mas ele se agarra como uma pilastra que nós estamos vendo aqui na nossa frente. E Deus vem sobre ele, o Espírito do Senhor vem sobre ele, e ele consegue fazer com que desabasse tudo naquele lugar, e todos os filisteus fossem mortos. Presta atenção numa coisa: o propósito de Deus se cumpriu, mas o propósito de Deus na vida dele não se cumpriu. Qual foi a pedra de tropeço que ele arrumou para ele? Qual foi a pedra de tropeço? Dalila, a mulher errada. Olha isso, o que Deus tinha na vida desse homem. Mas esse homem, por uma escolha errada, ele jogou tudo fora. Às vezes você está aqui, você já começou a jogar fora, por causa de escolhas na sua vida que você está fazendo. E o Espírito Santo te trouxe aqui para te falar: volta, tira essa pedra de tropeço e segue a sua caminhada naquilo que o Senhor te chamou para fazer, naquilo que o Senhor tem para você, naquilo que o Senhor já falou para você. E aí eu quero trazer alguns outros exemplos bíblicos que eu creio que seus olhos vão se abrir agora, né? E o Espírito Santo vai trazer assim, revelações profundas a partir de agora, que talvez você nunca tinha visto desse jeito, e nessa manhã eu comecei a ver isso aqui tão diferente. Uma pessoa que tropeçou, mas tropeçou feio. Eva. Tropeçou ou não tropeçou? Tropeçou feio. Mas olha o problema de tropeçar. O problema de um crente tropeçar. Ele tropeça, mas a maioria das vezes, ele não prejudica só a vida dele. Ele prejudica a vida de muita gente ou de quem está ao redor. No caso dela, ela prejudicou a vida dela, a geração dela, as gerações depois dela, a minha vida, a sua vida, as nossas gerações, até a última geração que tiver no planeta, ela prejudicou, porque ela desobedeceu a uma ordem de Deus. Quando o diabo chegou para ela e ofereceu o fruto que ela não deveria comer. Por que Eva come o fruto? E por isso, muitas vezes, nós mordemos a isca e tropeçamos e ficamos parados. A Bíblia diz assim, ó, que Deus falou com ela assim, ó: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês não vão comer, nem vão tocar neles, para que não morram. Nem comer e nem tocar. Então a serpente diz à mulher: certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele vocês comerem, se abrirão os vossos olhos, vocês serão como Deus, vocês vão saber sobre o bem e sobre o mal. E a mulher viu que aquela árvore era boa demais para comer, agradável aos seus olhos. A árvore era desejável para dar a eles muito entendimento. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Isso está escrito lá em Gênesis 3, a sua Bíblia, da minha Bíblia. Olha isso. Ela olhou para aquele fruto. Ela desejou aquele fruto.
porque ela tinha muitos benefícios ao comer aquele fruto. Só que ela não esqueceu do principal, que se ela comesse aquele fruto, seria separação de Deus. Por causa disso, eles foram expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus. E agora o homem está separado de Deus, por causa do pecado de Eva. Desejo da carne. O fruto é gostoso, vou comer, mas o principal, eu penso que aqui dentro do contexto não é isso. Ela disse, olha, nós vamos poder conhecer o bem e o mal, seremos como Deus, então vamos comer. O que está te motivando a comer do fruto que Deus falou para você não comer? O que está te motivando a tomar da árvore aquilo que Deus falou? Não toca nisso. Nunca mais eles puderam avançar. Houve um retrocesso. E ele prejudicou a eles e todas as pessoas da terra, que o Senhor traria sobre a terra. Foi um erro irreparável. Tem tropeços que vai ser irreparável se a gente cair neles, nos laços, nas armadilhas. O diabo coloca tropeços e armadilhas. E eles vão ser irreparáveis. Esse foi irreparável para a vida deles e para as gerações, entre aspas. Porque aí Deus se levanta. Deus envia profetas, Deus envia sacerdotes, Deus envia homens de Deus, mas chega um momento que Deus fala, não. O coração do povo é mau, o pecado entrou. Eu preciso enviar alguém que vai levar sobre si o pecado do povo. E ele agora envia o seu próprio filho. Por isso que Gênesis 3 diz que viria um, Deus diz, viria um, nascido de mulher, porque Eva era uma mulher. Viria um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E ele veio. E você conhece a história, ele derramou seu sangue na cruz, e a Bíblia diz em Apocalipse, por causa disso, ele comprou para Deus todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Eva tropeçou, trouxe um prejuízo gigante. Deus vem e traz Jesus, e glória a Deus, porque nele está a nossa salvação. Mas o pecado de Eva, ele germina até hoje nas nossas vidas. A semente do pecado está dentro de nós. Há pecados, há tropeços que são irreparáveis. Mas há tropeços que são reparáveis. O tropeço de Jonas. Quando Jonas tropeça, o Senhor chama ele para fazer algo. Jonas tropeça, pega o navio para outro lugar, aí Deus vem, ele passa por tudo aquilo ali que você conhece, ele vai para o vento do grande peixe, ele ora a Deus, quando ele ora, Deus tira ele do vento do grande peixe, vomita ele na praia, e ele vai fazer a obra de Deus, que era pregar para Nínive. O pecado de Jonas, ou o tropeço de Jonas foi reparável. Embora que deu um monte de piti depois, mas foi reparável, né? E aí, o que acontece? Jonas conseguiu, ele orou, ele mudou a sua maneira de pensar, mudou o seu comportamento, e houve jeito de reparar. Mas tem tropeço e pecado que não tem jeito de reparar. Agora, presta atenção em mais um da Bíblia. Elimeleque tropeçou quando deixou a terra de Judá sem direção de Deus por causa da fome. Isso custou a ele a morte dos seus 2 filhos. Esse tropeço é um tropeço reparável, sim ou não? Não. Tem situações que nós vamos tropeçar e vai ser reparável. Nós vamos poder voltar a consertar. Mas tem situações que vai ser irreparável. E se for irreparável, ela vai trazer consequências para o resto da nossa vida. Agora, teve um pior. Ananias e Safira.
Eles mentem aos apóstolos, eles mentem ao Espírito Santo, eles dizem, olha, nós vendemos um terreno e queremos doar para a obra de Deus. E quando ele chega, entrega aquilo para os apóstolos, aquela oferta, ele havia escondido parte dela, e aí ele cai morto. Chega a esposa, eles vão conversar com a esposa, os apóstolos vão conversar, ela cai morta. Estou resumindo a história. Eles mentiram ao Espírito Santo. E foi um tropeço irreparável. Caiu morto, morreu. Tudo era deles, para que mentir? Vendemos, vamos dar parte, vamos ficar com parte, pronto, acabou. Mas por causa da mentirinha, eles caíram mortos. Bom, eu quero concluir dizendo, tropeços por escolhas erradas. Abra sua Bíblia primeiro em Provérbios 14. Provérbios 14, eu quero que você leia. Pode subir. Provérbios 14, o verso 15. Acharam? No meio da Bíblia, quando você abre, vai ser Salmo, Provérbios, está aí do lado. Provérbios 14, 15. Olha o que diz. O ingênuo acredita em qualquer coisa. Olha isso. A pessoa ingênua, ela acredita em qualquer coisa. Mas a pessoa prudente presta atenção onde pisa. Olha isso. Olha na tradução que o Wesley colocou aqui. O homem simples acredita em tudo. Mas olha aqui, no original fala, o ingênuo acredita em tudo, mas o prudente presta atenção onde anda, o prudente presta atenção onde pisa. Então, nós precisamos ser prudentes nas nossas decisões, prudentes diante do pecado. Provérbios 19, 2, você já está aí em Provérbios, abre lá. Provérbios 19, 2. 19, 2 diz assim: não é bom ter vontade. Tem tradução que diz assim, ó: não é bom que tenha desejo sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. Olha isso. Não é bom ter vontade, ter desejo ou caminhar sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. Repete comigo assim: precipitação. A precipitação é um tropeço gigante na vida do homem e da mulher de Deus. A precipitação pode ser uma pedra de tropeço gigante que nos impede de tocar aquilo que Deus tem para nós. Na Bíblia tem uma história de um tropeço horrível que aconteceu, não precisa abrir, lá em Gênesis, no capítulo 16, quando Sara perde a paciência de esperar pela promessa de Deus, que o Senhor daria a ela e ao seu esposo um filho. Ela perde a paciência, ela se precipita, ela diz: não, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Não, imagina eu, a mulher de Abraão, sem um filho. Imagina o que a sociedade fala. Não, eu quero um filho, eu quero um filho. Aquela precipitação, aquela ansiedade, aquela incredulidade tomando conta do coração dela. O que ela faz? Eu não vou esperar, eu vou dar meu jeito. Eu quero um filho. Será que não é assim com você? Quando você quer uma coisa, ninguém te segura. Você não consegue parar para buscar Deus, parar para orar, parar para perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, é isso, é isso. É isso que é para eu fazer, é essa decisão, é isso que é para eu comprar, é esse negócio que é para eu fazer, é essa decisão, é isso que é para eu falar. Por que muita gente tem seu caráter defraudado? Porque não para orar, não para perguntar, não para buscar a direção de Deus, é precipitado, ansioso e incrédulo daquilo que Deus pode fazer. Olha essa mulher,
pela sua precipitação, ela arrebentou o seu casamento. Ela arrebentou. A sua casa virou uma casa de guerra. Ela arrebentou o seu casamento, arrebentou a vida do seu esposo, arrebentou a vida da escrava e arrebentou a vida do filho da escrava que ela provocou. Talvez você esteja aqui, você seja uma pessoa que causa muitos problemas. Você causa problema com a nora, com o genro, com o filho, com o vizinho. Sabe, você é essa pedra de tropeço que as pessoas não podem avançar e passar, porque você está sempre colocando tropeço na vida das pessoas. Essa mulher chamada Sara, ela conseguiu arrebentar com a vida de todos eles, e não só de todos eles, foi uma decisão irreparável para o resto enquanto existe mundo na terra. Ela afetou a família dela, ela afetou essa mulher, ela afetou esse menininho, que não era o tempo dele vir, e nem era através de Abraão, e talvez ele nem viesse à terra, e ele afetou as gerações até os dias de hoje. As guerras que acontecem lá no Oriente Médio, acontecem por causa dessa atitude, dessa mulher. Até hoje, ela afeta essa situação. Agora pensa nessa escrava. O que essa escrava tinha com isso? Mas ela tinha que se submeter em se deitar com o marido da sua patroa, em ter um relacionamento sexual e ter um filho. E depois o que ela fala? Vamos mandar essa escrava embora. Sem comida, sem nada direito, vamos mandar. Tem gente que é uma pedra de tropeço na vida dos outros. E a gente tem que tomar cuidado para ver se essa pessoa não somos nós, porque senão nós vamos provocar guerras na nossa vida, na nossa casa e na vida das pessoas. Guerras por ciúmes, guerras por comparação, guerras por competição. Ela se torna uma mulher amarga, ela se torna uma mulher cheia de comparações. Ela peca contra a escrava, ela peca contra a criança, ela coloca problema para o seu filho, porque daí a pouco Deus cumpre a promessa, porque Deus fala e cumpre. Aí ela põe um irmão para o filho para ser um problema com o próprio irmão. Eu quero te perguntar, você é a pessoa que, como Jesus falou, né, lá no Sermão do Monte, você é aquela pessoa, né, que quando tem uma confusão, você chega, você tem aquela palavra mansa, você apazigua, ou você é aquela pessoa que provoca as guerras? Tem guerras que, se você provocar, elas vão ser irreparáveis para sempre. Você vai prejudicar, às vezes, a família para o resto da vida. Feche os teus olhos um minutinho. Nós lemos em Tiago. Nós lemos aqui em Tiago sobre a língua. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, esse é homem perfeito, capaz de dominar também todo o seu corpo. Muitas vezes, as guerras, o fogo que se coloca na floresta para vir um grande problema, é através da língua. Sabe? Você tem sido alguém que ajuda a remover as pedras de tropeço? Ou você tem sido uma pedra de tropeço para as pessoas? Pensa um pouco sobre isso. E eu quero que você pense também. Se há pedras de tropeço na sua vida. Quais são as pedras de tropeço? Através de escolha, através de amigos. Quais são as pedras onde você tem tropeçado e você não tem conseguido seguir? Uma escolha errada, uma decisão errada, um emprego errado, uma amizade errada, um comportamento errado, um pecado não arrependido, algo que prejudicou alguém. Talvez a pedra, a maior pedra, a que mais te impede, a pedra da sua saúde. Às vezes você não cuidou de você e hoje você paga um preço tão alto na sua saúde. Quais são as pedras que você tem colocado no caminho das pessoas? E quais são as pedras
que as pessoas têm colocado no seu caminho. Tem pedras que nós conseguimos remover com facilidade, mas tem pedras que elas são irreparáveis e não tem mais jeito, não sai mais do caminho. E elas podem impedir um sonho, uma promessa, um propósito. Tem pedras que só Deus agora pode fazer alguma coisa para resolver na sua vida. Olha aqui para mim. Nessa tarde, a minha oração é que o Espírito Santo, pelo Espírito mesmo, Ele possa te mostrar, trazer consciência, quais são as pedras que estão te fazendo tropeçar, ou que estão te impedindo de passar, para viver o propósito e o sonho de Deus na sua vida. Quando eu preparava essa mensagem, eu clamei muito ao Espírito Santo. Eu falei: Senhor, eu sei que essa palavra ela é muito pesada, mas ela é muito reveladora. E ela nos liberta poderosamente se a gente entender. E eu peguei um papel e eu comecei a anotar na minha vida. E a minha oração, e eu creio que a vontade do Espírito Santo, é que você traga isso na sua mente. Primeiro, eu tenho sido como uma pedra de tropeço para a vida das pessoas. Às vezes, você está se metendo em situação que não é para você, não tem nada com você. É como a mãe que mete o dedo na vida da filha que já casou, quer mandar na criação dos filhos, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, quando isso não é mais sua função. Às vezes tem algo que você pode fazer para alguém, mas você está dificultando, e se você não abrir a porta, essa pessoa não passa, mas você não abre. Espírito de maldade operando no seu coração, sabia? No seu entendimento. Isso é um demônio, espírito de maldade. A irmã Fátima tem a revelação dele. Você pode, mas não deixa. Você pode abrir a porta, mas não abre. Você pode levantar, pegar a mão da pessoa e falar: vamos embora, mas você não faz. Você é a pedra de impedimento. E a outra pergunta é: quais são as pedras, o contrário, né? Que colocar no seu caminho. E a pior de todas, que me fez chorar: quais são os impedimentos, por escolhas erradas, que nós vivemos, que impede o milagre, o sonho, o propósito de Deus na nossa vida, que nós adquirimos na nossa vida, por escolhas nossas, e não tem jeito da gente tirar. Você pôs lá, você foi lá e com as suas mãos, você fez uma escolha e pôs uma pedra lá no seu caminho, e agora não tem jeito de tirar. Só Deus pode tirar. Você não pode fazer nada, você tem que esperar em Deus. Se Deus quiser, Ele tira. Se Ele não quiser, até o dia da morte, a pedra vai estar lá. Porque tem pedra que a gente não pode remover. A gente traz ela para a nossa vida, mas a gente não pode tirar. Só Deus pode tirar. Em que lugar você está? Ou um pouco em cada um. Se coloque de pé no seu lugar. Você pode sair do seu lugar e vamos orar por isso aqui na frente. Às vezes a gente chora tanto, chora, jejua, busca Deus, tanto por aquilo que a gente quer, por aquilo que é promessa de Deus para nós, mas não acontece. E a gente fica tão triste.
E a gente fala, mas por que, Senhor? Por quê? Por quê? E o Senhor está nos revelando profundo nessa tarde. É porque tem uma pedra te impedindo. É porque tem um impedimento te impedindo. Se você pode, você vai saltar esse impedimento nessa tarde. Se só Deus pode tirar, você vai clamar ao Senhor nessa tarde. E se você tem sido a pedra de tropeço, você vai pedir perdão ao Senhor nessa tarde. Você vai fazer um concerto com Deus. Você vai falar, nunca mais eu vou abrir a minha boca, tomada por um espírito de maldade, para ser pedra de tropeço e de problema na vida dos outros. Feche os seus olhos. Feche os teus olhos. Se você pode tirar a pedra, tire a pedra. A pedra do pecado, a pedra do orgulho, da falta de humildade, a pedra de espíritos malignos operando na sua vida, a pedra das vaidades do coração, a pedra das coisas erradas ali no celular, na internet, a pedra da motivação errada, a pedra da vaidade, a pedra das escolhas que não são segundo o coração de Deus, a pedra da inveja, a pedra do amor ao dinheiro e à fama, a pedra do apego ao mundo e às coisas desse mundo, a pedra da falta de vida com Deus, a falta de discernimento, porque não ora mais, não lê a Bíblia mais, não tem conhecimento da palavra. A pedra que te impede o tropeço das amizades erradas, o tropeço de um emprego errado, o tropeço de um namorado errado e de um noivo errado, que ainda dá tempo de tirar a pedra. Tudo isso você pode mudar, você pode retirar as pedras. Feche os teus olhos, fale com Deus nessa hora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ah, meu Senhor, remove a minha pedra. Vem, Senhor, me chama pelo nome. Vem, Senhor, muda a minha história, que só o Senhor pode remover os meus sonhos, transforma a minha vida. Tem pedra, Senhor, que nós não podemos retirar, porque vamos pecar contra o Senhor. Mas o Senhor pode remover. Fora, ressuscita-me. A palavra do Senhor diz em Salmo 62: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Se o poder pertence a Deus, essa pedra que você não pode pegar ela com as suas mãos e remover, mas só o Senhor pode. Você vai orar por ela agora. Essa pedra que não tem mais jeito, não tem mais o que você fazer, você não pode tirá-la de onde ela está. Você não tem autoridade para tirá-la de onde ela está, mas o Pai tem. Você vai orar por ela. Você vai dizer: Senhor, eu não posso remover essa pedra, mas o Senhor pode. Então tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me perdoa pela escolha errada que eu fiz de trazer essa pedra e colocar no meio do meu caminho para me impedir. Ah, Senhor, eu fui iludida pelo meu coração, pelos demônios, pelas pessoas, ou eu não ouvi os conselhos,
e eu agarrei a essa pedra, eu trouxe essa pedra para a minha vida, mas agora, Pai, eu não tenho autoridade para removê-la, porque senão eu vou pecar contra o Senhor. Então, Pai, remove essa pedra para mim. Mas aquela pedra, Senhor, aquele tropeço que eu coloquei na vida dos outros, que eu posso tirar, que eu posso ir lá e dizer: chega, eu não vou mais ser usado por esse espírito de maldade. Comece agora em oração a arrancar essa pedra, arrancar esses tropeços. Peça perdão ao Senhor, faça um voto com Deus essa tarde e fala: Senhor, nunca mais eu vou entrar onde eu não fui chamado, nunca mais eu vou tocar onde eu não devo tocar, nunca mais eu vou causar confusão na minha família, nunca mais eu vou dar opinião onde a minha opinião não cabe. Pai, em nome de Jesus, te peço perdão pelas pedras de tropeço que eu coloquei na vida daqueles que eu mais amo. Eu as lanço fora em nome de Jesus. Fala isso e fala: eu declaro que eles são livres. Declara isso, fala: toda pedra de tropeço que eu coloquei, eu retiro agora, em nome de Jesus, Pai. E eu declaro que eles são livres para seguir o caminho deles, em nome de Jesus. E uma última oração você vai orar por aqueles tropeços que colocaram na sua vida e te impede de viver o que você tem. Às vezes você tem mágoa de alguém, às vezes é um pai, uma mãe, um ex-marido, uma ex-esposa, uma autoridade espiritual. Às vezes é alguém assim um patrão, sabe, que colocou um tropeço, e você olha e fala assim: se naquele tempo o fulano, a fulana não tivesse feito isso, olha onde que eu estava. Então você vai pedir ao Senhor agora: Senhor, remove a minha pedra, remove a pedra que está diante de mim, remove os tropeços que estão diante de mim, remove a minha pedra. Pede ao Senhor agora: remove. Senhor, envia os teus anjos, abre as portas, envia o teu Espírito, fala comigo, me revela. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que essa palavra trouxe revelações profundas para as nossas vidas. Senhor, ao sair daqui nós temos serviço para fazer. Nós precisamos remover as pedras que colocamos no caminho das pessoas e impediram elas de caminhar e de viver o teu propósito. Às vezes, Pai, tem pessoas aqui que precisam pedir perdão, que precisam fazer conserto, Pai, e eu coloco a vida delas diante do Senhor. Mais uma vez eu clamo: aquela pedra que nós não temos autoridade para removê-la, mesmo sendo nós que a trouxemos para as nossas vidas, sem a tua permissão, Pai, nós te pedimos que haja uma intervenção do céu. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Abre o nosso caminho, Senhor. Abre o nosso caminho, nos perdoa por ser este que o Senhor falou conosco aqui em Provérbios, Pai. Por ser este ingênuo que acreditou em qualquer coisa, que não foi como o prudente, que prestou atenção onde pisa. Senhor, que fomos também como aquele cheio de desejo, mas sem conhecimento. Nós fomos precipitados e perdemos no caminho. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor nos conduza debaixo dessa palavra, Pai, para refletirmos e mudar a nossa vida e o nosso comportamento e estarmos alinhados
de forma que possamos caminhar, Pai, sem nenhum impedimento na Tua presença, a partir desta tarde, em nome de Jesus. Você pode declarar a partir dessa tarde, com mais autoridade, a partir dessa tarde, eu vou caminhar sem nenhum impedimento, em nome de Jesus. Está sendo removido agora todos os tropeços no mundo espiritual, no mundo físico, sobre a minha vida e sobre a minha família. Em nome de Jesus, eu declaro: o Senhor abre as portas, abre portais para eu e minha família passar a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Sabe o que me veio aqui agora, gente? Olha isso: tropeços na vida profissional de pessoas ligadas à nossa família, às vezes o que está lá dentro de casa, tropeços colocados por antepassados aí, o pai, o vô, o tataravô, sabe? Pega isso para tudo na sua vida. Tropeços que eles colocaram por causa do pecado, e espíritos malignos vêm operando de família em família para fechar as portas. Isso vale, por exemplo, nós falamos aqui do caso de uma família esses dias, que todos daquela família, o filho mais novo ou a filha mais nova não se casava. Todos se casavam, mas o mais novo não se casava. Isso são, acho que eram uns 8, 9, 10, 11 filhos, sei que eram muitos, e nenhum mais novo se casou, lembra? E aí a moça falou: olha, comigo não vai ser assim não, eu vou casar com 60 anos, mas eu vou casar. Então, isso vale para todas as áreas. Ora sobre isso, porque maldição sem causa não acha pouso, mas a maldição entra através do pecado. Isso não quer dizer se é crente, se não é crente. Então, se tem brecha do pecado, maldição acha pouso. Então, fecha a brecha do pecado, pede perdão pelo que aconteceu aí, entendeu? E fala: Senhor, a partir de hoje, esse tropeço foi tirado, em nome de Jesus, amém? Vai em paz, o Senhor te abençoe. Quinta-feira nós estamos aqui, vamos começar uma campanha quinta-feira. Não deixe de vir, traga pessoas com você. Vai em paz, o Senhor te abençoe. Quero pedir os obreiros, tá? Os Gideões.